Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. O assunto de hoje rende debates intermináveis. Elas afetam eleições, atrapalham o controle do contágio do novo coronavírus, acabam com a reputação de uma personalidade. Estamos falando das fake news. Em segundos, as notícias falsas são compartilhadas, gerando um dano muitas vezes irreparável. No comando do debate comigo hoje, eu recebo Pedro Gonet, que é integrante da Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, Alumni. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, Flávia. É um prazer estar aqui com você. E para debater esse assunto tão polêmico, nós recebemos o doutor em Filosofia e escritor Luiz Felipe Pondé e o professor de Direito e Teoria dos Novos Meios de Comunicação, Ricardo Campos, que é docente na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Sejam bem-vindos ao programa. As fake news, um termo popularizado pelo presidente norte-americano Donald Trump, não são uma novidade, né? Há registros históricos de que no ano 30 a.C., os adversários políticos do general romano Marco Antônio disseram a ele que Cleópatra estava morta, que havia cometido suicídio. Marco Antônio se desesperou, se lançou sobre a espada dele, cometeu suicídio, no fim das contas era mentira, era fake news. Significa que as fake news não surgiram apenas com o advento da internet, com o surgimento das redes sociais. É uma coisa muito mais antiga. O que justifica, professor, o comportamento humano de propagar notícias inverídicas? Qual o perigo das fake news para a nossa vida em sociedade, especialmente agora, como comentou a Flávia, no contexto de combate ao coronavírus? Para responder essa pergunta, acho interessante fazer um recuo no tempo e perceber que já na democracia ateniense, no seu auge no século V, você já tinha teorias conspiratórias, manipulações, retórica. O próprio Platão acusava a democracia de degenerar em regimes de demagogia, certo? E regimes puramente retóricos. E, por outro lado, a gente olhando um pouco em perspectiva para o futuro, me parece ainda difícil hoje ter uma compreensão mais clara do que significa o impacto das redes sociais como ator político, de fato como ator político, ganhando eleições. E dentro desse recuo histórico e avanço histórico rápido que eu acabei de fazer, o que me parece real é que as pessoas têm uma tendência a espalhar aquilo que lhes agrada e não espalhar aquilo que não lhes agrada. Então, os atores pessoais, os indivíduos, os cidadãos, não veem a atitude deles nas redes sociais como uma atitude de cidadãos, ou seja, de pessoas implicadas com o convívio político. Elas veem mais a atitude delas como alguém que, por exemplo, passa um meme adiante, passa uma história engraçada adiante. E isso já está razoavelmente provado, as fake news se alimentam do gosto que as pessoas têm em espalhá-las a favor das suas próprias ideias. E isso, o risco que isso causa, está no centro de todo esse debate hoje, que é a transformação do espaço público e político no mercado, certo, político, que é inclusive impactado por grandes empresas de tráfego de conteúdo que não são marcas com editores e gatekeeping. Professor Ricardo, e a discussão sobre as fake news chegou também ao âmbito político, ao âmbito jurídico. As pessoas estão exigindo que o Estado dê uma resposta e encontre uma forma de impedir que essas notícias inverídicas perturbem a vida em sociedade. Um dos principais teóricos do direito digital, o professor norte-americano Lawrence Lessig, defende que há 4 forças que regulam a vida em sociedade. São elas o mercado, as normas sociais, as leis e a arquitetura. A arquitetura é aquilo que é. Então, no caso da internet, ele chama de código. É o que faz da internet o que ela é. Queria saber do senhor, professor Ricardo, se o senhor compartilha dessa visão do professor Lessig, se o senhor acha que há alguma forma de regular as fake news e se o senhor tem algum exemplo de algum país que se propôs a fazer isso e logrou sucesso em alguma medida. Eu acho que é justamente a gente tem que tratar a questão da fake news, que eu percebo que no Brasil é um pouco ainda incipiente. Não se trata, em primeira instância, de atores privados que criam relações privadas. A gente está tratando de uma transformação da esfera pública contemporânea.
né? Então, e para retornar à questão antes de retornar à questão do Lessing, para a gente é quase que intuitivo perceber isso, mas a gente acaba esquecendo a base epistemológica da Constituição da esfera pública anterior, há 20 anos atrás. Se a gente parar para pensar, toda informação social ela era criada a partir de uma organização jornalística, com redação, controle editorial, de certa forma, com um standard profissional de jornalista. O que tem de novo agora é uma nova tecnologia que propicia que a informação social ela seja criada por terceiros, né? E a própria empresa não cria conteúdo, ela disponibiliza um espaço. Então, é um mercado criado, né, que cria informação social a partir de terceiros que não são jornalistas, somos qualquer um. Você tem um ganho realmente democrático com isso, mas agora a gente, que foi um primeiro momento de entusiasmo, e agora a gente está tentando remediar. Na questão do Lessing, é interessante que ele descreve no seu livro uma migração do direito para a tecnologia. Isso já de certa forma, já foi descrito por um sociólogo alemão famoso, Niklas Luhmann, num artigo de 1971, em que ele fala que ele já começa a perceber com um certo ceticismo o papel do direito na sociedade moderna. Ele fala, olha, claramente mecanismos cognitivos vão ser muito mais importantes do que mecanismos normativos, como direito, política, né? E o mecanismo cognitivo, ele fala que é o quê? Adaptação, geração do novo. E é mais ou menos o momento que a gente está vivendo. É um momento que a gente tem que se adaptar constantemente a novas demandas. A questão da regulação, ela de forma correta, ela para o paradigma de direito que a gente teve até agora, ela é um grande desafio, né? E falando de forma bem rápida agora, existe sim um grande movimento global hoje para desenhar uma arquitetura normativa para esse novo meio digital. A Alemanha foi o primeiro país que deu um passo em 2017. Para mim, existem outros exemplos de países ditatoriais que regularam redes sociais, mas a Alemanha, focada principalmente no hate speech, tem conseguido, de certa forma, criar uma regulação mais condizente com o papel central que as plataformas digitais desempenham na formação da esfera pública contemporânea. O senhor participou da elaboração do projeto das fake news. Qual é a mudança que trouxe essa legislação? Quais são os pontos mais polêmicos aí? Primeiro, a gente tem que reconhecer que realmente a gente tem hoje uma esfera pública, né, quer dizer, um espaço público que é constituído por relações de direito privado. Quando você celebra um contrato com o Facebook ou com o Twitter, né, assinando os termos e uso de compromisso, em primeiro plano, é uma relação bilateral contratual, mas ela tem um efeito na produção de um espaço público, né? Eu acho que o primeiro ponto é se reconhecer isso, porque o que até então estava na euforia dessa disrupção, né, na cabeça das pessoas que discutiam, era que a rede é neutra. Não, a rede não é neutra. Eles, através de algoritmo, determinam quem eu vejo, quem eu não vejo, né? Determinam o alcance da minha liberdade de expressão. Então, eles são, ao mesmo tempo, essenciais, eles amplificaram a nossa liberdade de expressão. A gente vê, por exemplo, o professor Pondé no Twitter com muitos seguidores, né? Ele não depende mais de uma organização jornalística, de um espaço para estar apresentando suas ideias, isso é magnífico. Mas, por outro lado também, essas empresas privadas, elas, por disponibilizarem o conteúdo, elas são também decisivas na violação de direitos de terceiros. Então é isso, a gente está no momento agora de reconhecer os dois lados. Elas têm um impacto importante na liberdade de expressão, em amplificar, e elas também são responsáveis, não no sentido jurídico, para que violações de terceiros sejam cessadas. E aí, na questão do PL brasileiro, que eu comecei a discussão bem antes do PL brasileiro, porque a experiência alemã começou antes, né? Eu lancei um livro no Brasil, pela RT, que chama Fake News e Regulação, que virou um marco no Brasil. E aí veio o processo legislativo brasileiro e eu fui praticamente consumido pelo processo legislativo brasileiro. E a ideia central é justamente essa, de trazer essa concepção de que é necessário ter transparência. Nós precisamos saber várias informações de como é manejada esse mercado de liberdade de expressão.
né? A gente precisa criar mecanismos de responsabilização para quem comete crime. Ninguém pode se esconder atrás de um perfil e difamar alguém. Isso é inaceitável. Qualquer Estado de Direito se baseia na possibilidade, né, de você ir ao judiciário e levar um pleito seu e olhar no Código Penal e ver que aquilo é um crime ou não. E essa ideia de que o espaço virtual não se aplica o direito nacional, isso caiu por terra, apesar de ser ainda manifestado. A nossa vida hoje, ela é virtual. O nosso banco é virtual, as nossas relações íntimas são virtuais, né? A gente vê Tinder, a gente vê vários aplicativos. A nossa família é virtual, o nosso trabalho é virtual. Como que eles querem que não se aplique o direito no mundo virtual? É um entusiasmo anacrônico que eu próprio não consigo entender. Professor Pondé, como atingir aí a tolerância necessária com um pensamento diverso? Porque hoje a gente tem visto muitos embates em relação à política, principalmente. Eu não acho que a gente tem uma fórmula pronta, inclusive pelo fato que eu dizia antes, que nós estamos atravessando, de fato, um processo disruptivo, onde você tem um crescimento da privatização do público, e essa privatização se dá tanto do ponto de vista de certas empresas, quanto da adesão de grupos. Aqui no caso do Brasil, a gente vê claramente uma importação de todo tipo de problema que os Estados Unidos produz, né? A direita e a esquerda brasileira hoje, elas são quase que Coca-Cola, se você pensar em termos de como as pautas vêm dos Estados Unidos. Se você pensar, por exemplo, no caso do racismo, que é histórico no Brasil, os movimentos e a própria mídia só começaram a reagir depois da morte infeliz do Floyd nos Estados Unidos, como se nunca tivesse acontecido nada de semelhante no país. Isso mostra que, assim, o tema da tolerância, acho que ultrapassou, é claro que ultrapassou, o que Locke tinha em mente quando, em 1685, ele escreveu suas famosas cartas acerca da tolerância, em nome do direito à crença individual e privada, sem ingerência do soberano e da sua própria religião. Acho que a situação aumentou, profissionalizou, no sentido de que a tolerância quase parece um fetiche da discussão. Eu, pessoalmente, acredito que, do ponto de vista do pensamento público, né, e dos atores do pensamento público, guardando-se as simpatias que cada um de nós pode ter por certas visões filosóficas de mundo, é importante que os agentes de pensamento público se tornem inorgânicos. O que eu quero dizer por inorgânicos? Eu estou citando aqui uma expressão do historiador Tony Judith, quando ele estuda a sociabilidade intelectual francesa do pós-guerra, e ele descreve Albert Camus como o intelectual inorgânico por excelência. O que é o intelectual inorgânico por excelência? É o intelectual que, como um parte-prim metodológico, quase como o Kant chamaria de condições a priori de possibilidade, ou condições de possibilidade do pensamento, ele se descolhe de qualquer grupo ideológico, seja lá o que for, e se transforme, entre aspas, uma espécie de franco-atirador, entre aspas, no sentido de que ele não esteja organicamente engajado em nenhum dos polos. Porque a minha impressão, e aí a partir das pesquisas empíricas, na ciência empírica anglo-americana, que é a que eu mais conheço, que vem desenvolvendo essa análise de comportamento empírico e não exatamente pensando só as virtudes da democracia, que é fundamental também fazê-lo, me parece que, num cenário como esse, a tendência à intolerância deve crescer por conta da entrada das redes sociais. Porque essa ciência empírica já apontava, antes de 2015, certo? Uma forte tendência a que as pessoas que se envolvem em política de forma militante, não estou nem me referindo a candidatos de partidos políticos, elas se envolvem quase sempre para brigar,
a polarização sempre existiu. No caso do Brasil, por exemplo, se a gente pensar a polarização no período do Segundo Império, se a gente pensar a polarização entre Carlos Lacerda e Vargas e os varguistas, só que essa polarização acontecia dentro de um universo em que você tinha ali grandes marcas de imprensa que, de alguma forma, ainda exerciam um certo gatekeeping do conteúdo. O terceiro ator que o Ricardo falava, e esse terceiro ator tende a ser desregulamentado, certo? E é difícil você colocá-lo dentro da norma. A tendência é que as redes sociais transformem a polarização, que antes era localizada e profissional, num espaço aberto em que todo mundo pode participar e trazer para dentro dele a tendência da militância ser sempre polarizado. Mas a importância de trazer para o debate público, para o espaço aberto, é porque nós não evoluímos sem um conflito de ideias, sem pessoas que pensam de forma diferente. E esse é um pensamento, inclusive, do John Stuart Mill, que defendia que nós não podemos partir do pressuposto que nós estamos certos daquilo que o outro pensa, e justamente por causa disso, nós não podemos impedir que o outro pronuncie aquilo que ele quer falar. Então, é importante, no plano das fake news, saber que estamos diante de fatos falsos, não de opiniões que se pretenda impedir que sejam divulgadas. Então, professor Ricardo, eu pergunto ao senhor, há um mecanismo de impedir os fatos falsos, mas não as opiniões que eu discordo? Quer dizer, não impedir que as pessoas manifestem o que elas pensam e que pode ser contrário àquilo que eu penso ser o melhor, mas impedir as coisas, os fatos falsos? Então, essa é uma pergunta do milhão, né, que a gente fala na Alemanha. Se eu responder, né, quem responder ganha 1 milhão. Vou retomar rapidamente o ponto do Pondé, do direito eleitoral. Se a gente pensar o direito eleitoral como ele era na sociedade das organizações, que era essa sociedade das empresas ou jornalística, o direito eleitoral ele é meio que uma estrutura regulamentar de acesso ao mercado da aparência, né? Então, você tinha um horário fragmentado de acordo com a participação do partido, né, do peso do partido no Congresso. Então, o direito eleitoral, ele balizava o quanto o candidato poderia aparecer naquele mercado de aparência, porque a aparência passou a ser, aparecer é um recurso escasso, né? E veio a internet e mudou tudo isso. E o direito eleitoral perdeu o controle, porque ele estava orientado por uma sociedade das organizações, né? E agora, o mercado de aparência, ele segue outras regras, né, algorítmicas, que o direito eleitoral praticamente não consegue mais lidar com ele, né? Então, o grande desafio, e aí eu entro para a sua questão, é afastar do que o Pondé falou no início, a gente fala no direito que isso surgiu com a seção 230 do CDA em 96 nos Estados Unidos, que eles criaram uma regulamentação para forçar a inovação, uma completa imunização, uma irresponsabilidade desses meios novos que estavam surgindo. Então, eles não são responsáveis por conteúdos de terceiros, essa é a ideia. Tirando poucos casos, como pornografia infantil e tal. Isso veio até agora. Entendeu? Essa imunização completa a gente adotou no Marco Civil da Internet no artigo 19, quando a gente fala que para tirar um conteúdo a gente precisa de uma decisão judicial qualificada. É como colocar uma Ferrari para correr com uma lesma, né? Na hora que tá ali no pleito eleitoral, você entra com a ação na justiça, entra com recurso e tal, aí você tem a decisão depois que acabou a eleição. O candidato foi difamado, perdeu a eleição, não teve sentido nenhum. Então, o caminho hoje, Pedro, que tem se tomado no debate jurídico sobre o tema, é falar da responsabilização do meio. Algo que, para o pessoal ligado a essa primeira euforia, que eu chamo de euforia anacrônica, é algo de arrepiar os pelos. Né? E isso na Europa já existe vários desenvolvimentos, decisões. Por exemplo, direito ao esquecimento é justamente uma responsabilidade do meio. Né? Todo o desenvolvimento da proteção de dados, nesse sentido, é um desenvolvimento de responsabilização do meio. A lei alemã é um caminho de responsabilização do meio, porque eles estão na melhor posição para coibir violação de direitos de terceiros. Então, o Brasil precisa ter isso claro, que o caminho global hoje é
reconhecer a posição central deles, e não é uma posição neutra, é uma posição que influencia diretamente na constituição da esfera pública atual. Professor Pondé, o professor Ricardo falou aqui da responsabilização do meio e a do cidadão. Ele muitas vezes sabe que está passando fake news ali. Ele sente que ele tem essa responsabilidade ou ele simplesmente se diverte fazendo isso e não pensa nas consequências? Me parece muito difícil a tentativa, eu não digo que não deva ser buscada, mas às vezes parece um pouco enxugar gelo a discussão ao redor da responsabilidade unicamente do sujeito. Porque o sujeito, como eu falava no começo, né, me parece que, e como a pesquisa empírica anglo-americana mostra, as pessoas parecem movidas por paixões muito mais do que princípios racionais. É muito difícil ser kantiano na vida. Né? É muito difícil você ser kantiano na vida. Haja de forma tal em que seu ato possa ser erguido em norma universal de comportamento. E o próprio John Stuart Mill, que há pouco foi citado, e uma das coisas que ele temia na democracia era o surgimento do que ele chamava de conglomerados de mediocridade. Esses conglomerados de mediocridade seriam opiniões em que as pessoas adeririam de uma forma irresponsável, mas simplesmente que fizessem com que elas se sentissem parte de um grande todo, entre o todo total que é a sociedade, mas que elas capitulassem da tentativa de fazer discernimento pertencendo a esses conglomerados de mediocridade. Então, acho que o comportamento das pessoas em redes sociais são diretamente descendentes disso que John Stuart Mill chamava de conglomerado de mediocridade. Onde está a mediocridade aí? No fato de você não procurar fazer discernimento, não procurar fazer crítica, não procurar se afastar do que lhe parece simpático, lhe parece agradável, né? Bem no espírito do grande empirista Bacon, que dizia que todo conhecimento começa quando você faz a crítica dos seus próprios ídolos, né? E aí, as redes sociais é o espaço por definição de ídolos. Então, é a desregulamentação dos meios propicia que os atores na internet ajam de forma como se fosse uma pessoa vendendo, sei lá, tomates numa feira. Quer dizer, é quase esperar que a mão invisível controle, né, a mão invisível do Adam Smith, eu quero dizer, controle o comportamento dessas pessoas. Então, de novo, para o centro, o velho problema da relação entre mercado e Estado. Professor Ricardo, o professor Pondé falava há pouco da mão invisível, né? Mas o que a gente está vendo hoje em dia é que não existe propriamente a mão invisível, pelo contrário, até mesmo as grandes redes sociais estão precisando filtrar aquilo que é postado nelas para que elas não sejam responsabilizadas. O senhor acha que faz sentido responsabilizar um Facebook, um Twitter, pela opinião que os usuários postam lá? Ou o mais correto seria responsabilizar apenas as pessoas que de fato produziram essa opinião, que de fato expuseram esses fatos? Obrigado, Pedro. Pergunta muito boa. Eu tendo a ser liberal e nesse sentido, como um clássico liberal, é importante, sim, fomentar uma dinâmica de inovação. Isso é o que a gente tem de moderno, né? Que é a inovação que traz para a gente, para todos nós. A gente está conversando aqui, eu estou em Frankfurt, Pondé em São Paulo, vocês em Brasília. Quer dizer, a gente ganha desse incentivo à inovação, mas na questão, mas ela também tem externalidades negativas, e é essas externalidades que a gente olha agora, nesse momento. E nesse caso da responsabilização do Facebook, ou de qualquer outra plataforma, eu retorno isso de uma forma, numa pergunta, como o processo de imunização que aconteceu desde 96, com a legislação americana, se espalhou pelo mundo, veio para a diretiva europeia, foi para o Brasil em 2014, no Marco Civil, ela é colocada em crise porque ela cria uma moderação de conteúdo privada, né? Quer dizer, o que as plataformas fazem hoje, legalmente, é moderar o conteúdo. Elas excluem
né? E as pessoas não têm direito de resposta, por exemplo, do que foi excluído. Eu me lembro de um caso, eu não sei se o professor Pondé vai lembrar, naquela época dos protestos de 2013, foi excluída uma plataforma que chamava Revoltados Online, de direita, em que milhões de pessoas se comunicavam ali. Milhões de pessoas de direita. De repente, de um dia para o outro, a conta foi violada porque foi removida porque violou os termos de uso de compromisso. Então, quer dizer, são empresas que são as gerenciadoras, as governadoras da nossa liberdade de expressão, e até o momento elas têm feito a moderação de conteúdo de uma forma absolutamente intransparente, né? E muitas vezes, quer dizer, todas as vezes sem direito de resposta. Esse é um dos pontos no artigo 12 do PL de Fake News, trazer a moderação de conteúdo, que é privada, né? E a gente está falando de espaços públicos, para dentro do interesse público. Existe um mínimo de critério, né? Alguns delitos que eles têm que tirar e tem que dar direito de resposta para a direita, para a esquerda, para o centro. Ninguém pode ter a sua voz violada sem poder saber por quê. Só de forma abstrata, violou os termos e usos do contrato. Entendeu? Se eles estão nessa posição com uma infraestrutura pública comunicacional do cotidiano, né, que é criada a partir de relações privadas, por que, então, não colocar certas normas que têm interesse, que são guiadas por interesse público, de ter uma esfera pública plural, mas ao mesmo tempo que não é condizente com campanhas de difamação, com crimes. Esse que é o ponto que eu bato sempre, entendeu? Eu acho que existe uma dimensão pública que ela tem sido extremamente negligenciada no debate sobre o direito no mundo online, no mundo digital. Bom, a gente sabe que a gente tem muito ainda a caminhar no combate às fake news e também teríamos muito mais a discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Ricardo, muito obrigada. Vou aproveitar para agradecer também ao professor Pondé, que participou aqui com a gente. Muito obrigada, professor. E obrigada também, Pedro, pela sua condução aqui do debate comigo. Que agradeço, Flávia. Acho que fica a importância do estudo que o professor Pondé e o professor Ricardo trouxeram para a gente, para que a nossa democracia só se fortaleça e vá cada vez mais longe, né? Muito obrigada. E eu agradeço também a você que esteve com a gente até agora. Gostou do nosso programa? Você pode rever lá no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau!